Opa, hoje eu quero fazer uma breve distinção entre o intelecto e a inteligência. Bem, se a gente for olhar assim no dicionário, né, bruto, a gente vai ter sim uma explicação mais superficial do que é, né, que a inteligência é mais a capacidade de raciocinar e tem mais a ver com a velocidade de aprendizado e essas coisas, né. Agora, o intelecto é mais como você manuseia o seu conhecimento. Você tem que saber gerir seu conhecimento, entende, cara? Isso que é o intelecto, entende? E se você fazer analogias profundas e essas coisas. Sim, por mais que, se a gente for analisar, até podem parecer a mesma coisa, mas não são nem um pouco. Não posso deixar de perceber que em vários vídeos que circulam pela internet, que a pessoa demonstra o mínimo de sapiência. Um monte de comentário de pessoa falando, nossa, ele é muito inteligente e essas coisas, cara. Assim, eu nunca entendi isso, sabe, cara? Por exemplo, alguém explica alguma coisa, qualquer coisa, cara. Vão lá e começam a elogiar, chamar aquela pessoa de inteligente. Muitas vezes você vai lá e pergunta o que é inteligência. E a pessoa não sabe responder o porquê que aquela é inteligente, aquela pessoa é inteligente. Entende, cara? Isso me frustra um pouco porque, na minha opinião, o intelecto é um nível acima da inteligência. Inteligência é só capacidade, entende? Já o intelecto é o que você faz com o seu conhecimento. Então eu acho que a gente não vive só de capacidade, né, cara? Porque senão a gente ia desistir de tudo e viver somente do potencial. Quando a gente vê alguém explicando e começa a chamar aquela pessoa de inteligente, a gente tá meio que no automático, né, cara? Porque o ser humano ele costuma ver coisas que são diferentes, assim. Por exemplo, vamos fingir que tem alguém explicando sobre mecânica quântica e vamos imaginar que essa pessoa, assim, nem entende muito de mecânica quântica. Ela só pesquisou muito no Google essas coisas, decidiu subir o vídeo explicando isso. E aí um monte de comentário começa a falar, um monte de pessoas. Esse cara é um gênio, esse cara é muito inteligente, e essas coisas. Mas, cara, essas pessoas que ficam falando isso, elas só acham um desconhecido falar palavras difíceis, conhecer de temas que poucas pessoas conhecem, elas acham isso inteligente. Porque eu não sei também, cara. Realmente são pessoas assim que não sabem daquele tema, né, cara? Igual eu acabei de falar, elas não sabem daquele tema. Aí vamos pegar, por exemplo, os meus vídeos, né, cara? Eu não posto vídeos explicando coisas, sabe? Somente um de 8 meses atrás que eu tentei explicar sobre o Big Freeze, né? Que eu intitulei como O Frio Fim do Cosmos. E eu me arrependi de começar o canal tentando explicar coisas. Que eu acho que não tem sentido explicar coisas. Porque pensa comigo, cara. Se explicar coisas, saber explicar e ter muito conhecimento fosse inteligência, você não acha que o Google seria o ser mais inteligente desse mundo? Seria, logicamente. Mas olha bem pro Google, irmão. Olha bem pro Google. Ele não é humano, ele não tem a capacidade de raciocinar. Ele não sabe o que ele tá falando, ele é apenas código de binário. 01010101. Apenas desliga, liga, fótons. Entende, cara? Ele não tem essa capacidade de raciocinar, ele não tem o intelecto. Talvez a inteligência ele possa ter, né? Porque depois que eu fiz essa distinção do termo intelecto e inteligência, eu nunca mais falei a palavra inteligência, porque pra mim ela se tornou superficial, entende, cara? Eu odeio essa palavra hoje em dia, particularmente falando. Então eu acho que a intelectualidade, cara, é mais sobre
ter as perguntas certas e não as respostas certas. Muitas vezes, quem tá explicando esses temas assim na internet, eles provavelmente fazem um roteiro pronto. Eles leem o texto, e mesmo que não leia, eu acho que não é um conteúdo muito legal. Com exceção de certos divulgadores científicos, porque a gente tem muitos divulgadores científicos, por exemplo, brasileiros, o Pedro Luz, Sérgio Sacani e vários outros menos conhecidos aí, cara. Assim, realmente eles são uns caras bons explicando, entende? Parabéns, entende, cara? Mas eu acho que não é o meu objetivo, nem o que eu admiro, fazer um conteúdo explicando coisas. Eu admiro mais um pensamento crítico. E esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, por exemplo, ele não tem um roteiro pronto, eu só tô discutindo aqui sobre o que vem à minha mente. Entende, cara? Eu acho que um vídeo mais genuíno, assim, é muito melhor do que esses vídeos roteirizados. As pessoas só explicam, cara. Entende? Eu prefiro muito mais esse tipo de vídeo igual o meu, cara. Porque se você quer saber de um tema, você não vai ir no vídeo do Davi Sindra Rocha, num canalzinho pequeno de 20 e poucos inscritos. Não vai, cara. Você vai pesquisar no Google, você vai perguntar para uma inteligência artificial, você vai em canais de divulgadores científicos renomados. Então, ninguém vai gostar de mim explicando. Podem até gostar, essas pessoas que ficam chamando de inteligente. Mas eu gravando esse tipo de vídeo, somente quem está na mesma rádio, na mesma sintonia que eu, vai conseguir entender verdadeiramente o que é que eu tô querendo dizer aqui. Sabe? Muitas vezes, como eu disse já, aqueles roteiros são prontos, né, cara? E roteiros prontos não é algo legal, cara. Não é algo de se admirar, cara. Jamais. Outra coisa que eu me indigno é superficialidade, cara. Vai ser tema para outro vídeo. Superficialidade. Pode esperar aí. E bem, como sempre, eu não consegui falar tudo que a minha mente almejava e queria realmente falar, desejava falar. Porque essa linguagem é limitada, né? Mas tá tudo bem. E que até o próximo vídeo, cara. E provavelmente eu vou fazer outra explicação igual essa futuramente. Porque eu adoro, mano, fazer essas reflexões, cara. Eu adoro fazer essas reflexões, sinceramente, cara. Então é isso. O vídeo nem tá muito longo, né? Depende do seu ponto de vista. Se você vê muitos vídeos curtos, tá bem longo. Mas se você não consome vídeos curtos e gosta de uma leitura, de um podcast, esse vídeo tá até que bem curto. Mas tchau, boa noite. Agora são 10h27, bem cedo, né? Mas tenho que acordar cedo, né, cara? Então, tchau.